Olá, eu sou Rafael Rocha, essa é a minha coluna de política aqui no Madruga News e o nosso tema de hoje é o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Para quem não sabe, desde 1949 que o Brasil tem essa posição de abrir os trabalhos na Assembleia Geral da ONU. Todos os anos acontece lá na sede da ONU em Nova York, inclusive no ano passado, quando o presidente fez o discurso pela primeira vez, só que esse ano, por conta da pandemia, foi tudo online. Então todos os discursos foram gravados com antecedência e transmitidos nessa terça-feira durante a Assembleia Geral da ONU. Eu anotei alguns pontos importantes para a gente ressaltar aqui sobre o discurso do presidente. Foram falas muito controversas e muito criticadas ao longo do dia. Organizações criticaram, a gente pôde ver também no Twitter, nas redes sociais, enfim, muitas críticas ao presidente. E aí eu separei alguns dos pontos importantes deste discurso. Primeira coisa foi que ele começou o discurso falando da pandemia. De fato, ele começou se lamentando pelas mortes causados pelo novo coronavírus, só que ele não citou, por exemplo, os dados de que o país tem o segundo maior número de mortes no mundo, né, os 137 mil mortes. Não falou também sobre o negacionismo desde o início da pandemia, teve até aquela frase que era só uma gripezinha, e acusou a imprensa de causar pânico na população. Então esse foi o tom do início do discurso do presidente. Ele falou de novo que os municípios e estados são responsáveis pelas ações de enfrentamento ao novo coronavírus, mas não citou as questões sobre os testes. O Brasil, de fato, teve muita dificuldade no início da pandemia e até hoje tem um número muito baixo, uma capacidade muito baixa de testagem ainda no país. O presidente falou sobre a cloroquina, mas ele não falou, por exemplo, de que o governo tentou alterar o protocolo do medicamento, mas não conseguiu. Mesmo assim, teve um informativo que saiu a respeito do medicamento. O foco do presidente, então, foi na parte econômica, e aí a parte mais polêmica desse momento foi quando ele disse que o auxílio emergencial pagou $1.000 para os brasileiros. E aí a gente lembra que foram então 5 parcelas de R$500, mais 3 parcelas de R$300, apesar do governo ter entrado com um pedido de apenas R$200 lá no início da pandemia, depois foi o Congresso que aprovou o valor maior, só que a gente não sabe exatamente qual foi a conta que o presidente fez para chegar nesse número de $1.000, né? Acredita-se que foi feito pela média de R$850 recebidos pelos beneficiários do auxílio emergencial, muito porque as mães, chefes de família, receberam R$1.200 lá no início da pandemia. Depois começou a parte mais esperada do discurso, que foi com certeza a parte sobre desmatamento, a Amazônia, as queimadas no Pantanal, né? O presidente falou sobre uma campanha bruta de desinformação sobre o que está acontecendo no Pantanal. Ele usou o país como exemplo na legislação contra o desmatamento e disse também que o país se destaca nesse combate ao desmatamento. No ano passado, o presidente falou no discurso do ano passado que a floresta amazônica continuava intacta, continuava sendo preservada, não tinha queimado, enfim, foi um pouco do tom do discurso do ano passado. A segunda parte mais polêmica foi quando ele falou que a nossa floresta não pega fogo porque é úmida. E aí ressaltou que apenas os arredores da floresta são prejudicados pelas queimadas e que quem causa essas queimadas são caboclos e índios, povos indígenas que são responsáveis por essa queimada. Fez ataque à Venezuela, quando ele cita o derramamento de óleo na costa brasileira, ele fala que foi um derramamento criminoso, apesar de a gente saber que a procedência do óleo é da Venezuela, nunca foi comprovado como que realmente aquele óleo foi parar no oceano. Falou sobre a ditadura bolivariana, então ele fez críticas à ditadura do país vizinho, só que ele citou positivamente outras ditaduras no mundo, então isso também foi um pouco desconexo sobre o discurso do presidente. Ele apoiou os acordos que normalizam as relações entre Emirados Árabes, Bahrein e Israel. Lembrando que foram acordos mediados pelos Estados Unidos e Emirados Árabes e Bahrein são nações muito ditatoriais, são países ditatoriais.
A parte mais polêmica, que já foi chegando mais para o fim do discurso do presidente, foi quando ele fala que o Brasil é um país cristão e conservador. E a gente sabe que a gente tem uma gama muito grande de pessoas e que a gente tem judeus, pessoas de religiões de matriz africana, e esse discurso é muito parecido com os líderes iranianos, que sempre pregaram que o Irã é uma nação islâmica, de maioria islâmica, e também não é muito isso. No final ele fez um apelo à comunidade internacional, quando ele fala de liberdade religiosa, democracia, e ele pediu ajuda no combate do que ele chamou de cristofobia. Esse também foi um trecho muito polêmico, sem sombra de dúvidas. Apesar dele falar de liberdade religiosa, ele não citou as outras religiões que também são muito representativas no Brasil, quando a gente fala de judeus, de religiões de matriz africana. Esses foram apenas alguns pontos do discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. De fato, foi um discurso muito controverso, muito cheio de polêmicas e é assunto o tempo todo. Então, com certeza, você vai continuar vendo isso nos noticiários, nos portais, na televisão, porque o assunto continua sendo esse, principalmente por causa da situação na Amazônia e no Pantanal. Mas eu prometo trazer mais informações para vocês no meu próximo episódio da coluna, então fica ligado aqui no Madruga News, que em breve eu volto.